Bem-vindos à Soma dos Dias, um podcast do Negócios. Eu sou a Marta Velho. Neste episódio vamos olhar para os clubes de futebol. Começamos pelo Porto, que se viu obrigado a prestar informações financeiras à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários no seguimento de uma entrevista de Pinto da Costa. A negociação das ações do clube chegou a ficar suspensa durante um dia. Depois temos o Benfica. As Águias anunciaram uma nova emissão de dívida com prazo até 2027. Em simultâneo, querem também trocar títulos que tenham sido colocados no mercado em 2021. Comigo estão o Vítor Rodrigues Oliveira, editor de empresas no Negócios, e a Leonor Mateus Ferreira, editora de mercados. Esta é a Soma dos Dias. Segunda-feira à noite, Jorge Nuno Pinto da Costa, atual presidente do Futebol Clube do Porto, dá uma entrevista à SIC. Os Dragões estão em plena campanha eleitoral para a presidência e, entre os vários temas abordados, o atual líder do clube falou também de questões financeiras, tendo divulgado informações consideradas privilegiadas. O regulador do mercado não gostou e, no dia seguinte, suspendeu na Bolsa Portuguesa a negociação das ações do Porto. Vítor, olá. Olá. Primeiro que tudo, que informações foram estas de Pinto da Costa que poderão ter desagradado à CMVM? Pinto da Costa essencialmente abordou dois temas financeiros. Num primeiro caso, o novo financiamento. O presidente do Porto revelou que está a ser negociado um empréstimo de 250 milhões de euros, um empréstimo com uma taxa de juro que custaria cerca de metade daquilo que o clube paga atualmente pela dívida. Algo que é possível pela ligação ao Fundo Quadrantis. O Fundo Quadrantis foi fundado e é gerido por João Rafael Kohler, um empresário que em tempos, é preciso lembrar, há não muito tempo, ali antes da pandemia e durante a pandemia, era uma das vozes mais críticas de Jorge Nuno Pinto da Costa e da administração da SAD portista, mas que agora está na lista de Pinto da Costa para se tornar vice-presidente do Porto, se esta lista derrotar Vilas Boas nas eleições de final de abril. Portanto, sobre essa relação, Pinto da Costa disse que o Futebol Clube do Porto trabalha com muita gente, garantiu que o Porto não está refém deste Fundo Quadrantis e que não vai agora desconfiar de quem quer ajudar a SAD portista. Depois há a questão da injeção de capital numa parceria com uma empresa internacional. Esta parceria foi anunciada em fevereiro, quando da apresentação de resultados, mas é preciso recuar um pouco para percebermos antes de mais o contexto em que esta parceria foi anunciada, numa altura em que já se aproximavam as eleições e em que havia várias questões há muito tempo sobre o estado das finanças da SAD do Porto. Portanto, durante a pandemia, só para darmos este contexto sobre o estado das contas do Porto, durante a pandemia as contas levaram um imenso rombo. Durante várias épocas foi a opção de Pinto da Costa e da administração da SAD do Porto não vender alguns dos melhores jogadores e, portanto, a SAD foi acumulando prejuízos em cima de prejuízos. Em 5 anos foram 114 milhões de euros de prejuízos que levaram a uma falência técnica sem precedentes entre os clubes portugueses. Nunca uma SAD acumulou tantos capitais próprios negativos como a SAD portista, com um passivo acima de 500 milhões de euros. Os capitais próprios dos Dragões estavam piores do que antes da pandemia. Pronto. Este é o panorama das contas do Porto. Portanto, os capitais próprios atingiram um patamar negativo de 176 milhões de euros. Ora então, no final do ano passado, já com as eleições à vista, e pressionado por esta situação financeira, Pinto da Costa começou a dizer que os capitais próprios, que não havia problema nenhum, que ficariam positivos no final do ano ou perto disso, sem revelar como é que isso seria feito. Até que em fevereiro, na apresentação das contas da SAD, foi então revelado que houve uma reavaliação do valor do estádio. Enfim, como seria sempre possível em qualquer circunstância fazer essa reavaliação, mas que por via dessa nova avaliação os ativos subiram e, portanto, a SAD passou de um momento para o outro para capitais próprios que, embora ainda negativos, ficaram em cerca de 9 milhões de euros negativos. Ligado a essa reavaliação está então esta parceria internacional. Essa empresa, que nós não sabemos
ainda qual é, o Porto ainda não revelou, mas é especializada na gestão de infraestruturas desportivas, é suposto rentabilizar de outra forma as receitas em torno do Estádio do Dragão, enfim, é preciso percebermos também aqui que as receitas de bilhética ou com os camarotes não garantem minimamente a sustentabilidade do clube, nem dos outros grandes clubes, portanto estamos a falar de uma receita que podia ter mais expressão. Noutros campeonatos tem uma expressão completamente diferente. E então o que é que foi dito em fevereiro, voltando a um tempo mais recente? Foi dito que haveria uma injeção de 60 ou 70 milhões de euros por parte desta empresa internacional. Foi dito pouco mais. Ora, agora Pinto da Costa voltou ao tema, dizendo que em junho a SAD vai encaixar esses perto de 70 milhões de euros do negócio do Estado, e é então aí que a CMVM reage. E no seguimento dessa suspensão de ações, os Dragões emitem 2 comunicados. Um primeiro, passado pouco mais de 1 hora, ou nem tanto, que parece não convencer o regulador, e um outro ao final do dia com mais novidades, certo? Sim, nesse primeiro comunicado a empresa disse que quer fechar definitivamente o contrato com essa tal reputada empresa internacional, estou a citar a SAD Portista, e adiantando uma data, até 30 de junho de 2024. Mas não terá convencido a CMVM porque as ações continuaram suspensas o resto do dia. Este primeiro comunicado foi emitido cerca de 1 hora depois das ações serem suspensas. É então que surge já ao final do dia, ou início da noite, o segundo comunicado em que surgem as novidades. O que a SAD Portista anunciou é que essa empresa internacional com quem vai estabelecer a parceria ficará com uma fatia que pode chegar a 30% de uma nova entidade que vai ser criada para gerir este tipo de receitas associadas ao Estádio do Dragão. Essa parceria deverá pagar então os tais, deverá ser pago por essa empresa cerca de 60 a 70 milhões de euros, ficando essa empresa com 30% dos dividendos que forem proporcionados por esse negócio, e o acordo será assinado ainda este mês. Foram estas as novidades que ficámos a saber ao final de terça-feira, depois de um dia inteiro com as ações suspensas. Além das receitas de Corporate Hospitality, está relacionado com camarotes, pacotes empresariais, está em causa também a bilhética e um fator importante, algo que ainda não existe nem no Porto, nem no Sporting, nem no Benfica, que é a venda do naming do estádio. O estádio poder ter o nome de uma empresa associada ao nome do estádio. Portanto, isso fala-se há algum tempo, tanto para o caso do Porto como do Benfica, nomeadamente, e isso estará incluído neste pacote desta empresa internacional. E há outras despesas que estão outras receitas, aliás, que estão em negociação, mas que o clube, que a SAD ainda não refere. E qual é a mais-valia deste negócio para a SAD do Porto? É uma boa questão porque falta informação para podermos fazer essa avaliação. O Negócios falou com 2 economistas habituados a estas contas dos clubes, Pedro Brinca da Nova e António Samagaio do ISEG, e há várias questões em aberto. Portanto, neste momento não se sabe, por exemplo, que outras receitas, além das que foram discriminadas no comunicado da CMVM, é que vão ser incluídas. Isso ficou claro no comunicado, que essa questão está em aberto. Ora, nós também não sabemos quais são os custos associados a essas receitas que nos permitissem perceber atualmente quanto é que pagaria, quanto é que haveria de dividendos deste tipo de negócios. Já sem contar com a questão do naming, que ainda não existe, sem contar com essas tais outras receitas que ainda não estão identificadas, qual é que seria o dividendo hoje de uma empresa deste género? Nós não conseguimos saber isso, estes economistas não conseguem identificar isso, porque o relatório e contas do Porto habitualmente não discrimina quais são os custos associados a este tipo de receitas. Portanto, não é conhecida uma análise de custo-benefício também, ou seja, qual é que é a receita esperada para este... portanto, a SAD Portista diz que uma das mais-valias desta empresa internacional é que permitirá escalar as receitas. O que é que está em causa? Quanto é que está? E será que a SAD Portista conseguiria esse nível de receita sozinho?
não sabemos. O que é certo, e é isso que sinaliza também o economista Pedro Brinca, é que o momento que o Porto atravessa em termos financeiros não é o melhor para ter este tipo de negociação, e portanto veremos se em breve haverá mais novidades a este respeito. Só para fechar, em relação ao empréstimo de 250 milhões de euros, a SAD pouco acrescentou nesse comunicado de final de dia de terça-feira, mas sempre foi clarificando que ainda não está fechado esse tal acordo com o Fundo Quadrantis, que esse comunicado não refere que é o Fundo Quadrantis, mas é de conhecimento público, 250 milhões de euros a custos mais baixos, que nós não sabemos quanto é que são. Vítor Rodrigues Oliveira e o Futebol Clube do Porto, muito obrigada, Vítor. E agora a emissão de dívida do Benfica. Continuamos no campo de ação da Comissão do Mercado de Valores Mobiliários. Enquanto esta situação do Porto se resolvia, o Benfica emite também um comunicado ao regulador a indicar que vai novamente tentar financiar-se no mercado de dívida. As Águias vão fazer uma emissão de obrigações e também efetuar uma operação de troca de títulos. Comigo está a editora de Mercados de Negócios, Leonor Mateus Ferreira. Leonor, que operação é esta? É comum para os clubes? Olá Marta, era o que dizias, o Benfica vai lançar a partir da próxima segunda-feira uma nova emissão de dívida a 3 anos, a ideia é captar 35 milhões de euros, mas é relativamente habitual que a meio da operação, caso a procura o justifique, aumentar este valor. E sim, é comum que as SADs o façam, os 3 grandes têm-no feito, até porque têm tido uma relação, chamemos-lhe, difícil com a banca, e o financiamento em mercado tem sido recorrente nos últimos anos. Ainda no mês passado também o Sporting o fez, o Porto no ano passado. O que acontece habitualmente é que quando uma linha está a chegar ao fim, a SAD volta ao mercado para colocar nova dívida e assim reembolsar os anteriores obrigacionistas. Também podem fazer o que o Benfica vai fazer desta vez, que é em simultâneo com a nova emissão de dívida, faz uma troca. Ou seja, neste caso, quem tinha títulos que vão vencer em julho deste ano pode optar por deixar atingir o prazo e receber o seu investimento e os juros, ou pode agora trocá-los por nova dívida que tem um prazo até 2027. E como vai ser o juro? Como é que compara com os outros clubes? Desta vez o juro que o Benfica oferece é de 5,1%, fica abaixo do que pagou no ano passado numa emissão semelhante, na altura era 5,75%, portanto mais elevado. Esta é uma dívida arriscada, portanto é natural que sejam juros também por isso elevados, e acontece com todos os clubes, mas depois há também aqui um efeito de ajustamento ao que são os juros no mercado da outra dívida empresarial de todos os setores. E este efeito está muito relacionado com o que são os juros de referência do Banco Central Europeu. O que aconteceu no passado foi que houve aqui subidas das taxas de juros de referência do Banco Central Europeu e, por consequência, os juros das dívidas aumentaram de forma generalizada. Desde então começou a haver uma expectativa de que estes juros sejam reduzidos, sejam cortados pelo Banco Central Europeu, o que acaba por ter um efeito contrário. Também foi o que aconteceu com o Sporting. Depois há fatores muito específicos de cada clube, quer seja o desempenho desportivo propriamente, e depois questões financeiras naturalmente. Voltando ao caso do Sporting, que chegou a ter dificuldades em concluir uma emissão de dívida porque passava um período de grande instabilidade em termos de liderança, e depois no mês passado aconteceu o contrário, porque tinha recomprado a FMOG, está a passar um período de maior estabilidade, o que ajudou a baixar o risco e consequentemente o juro. No caso do Porto, o clube, a SAD, aliás, tem 2 linhas vivas de obrigações, portanto que estão vivas no mercado. Uma termina o prazo em 2025 e outra em 2026. Portanto, há aqui algum tempo, é claro que pode decidir fazer uma emissão antes destes momentos, mas mantendo aqui a tradição de ser mais próximo do fim do prazo da linha anterior, tem aqui algum tempo e até lá poderá haver maior clareza em relação exatamente aos temas que falávamos há pouco.
Como falaste, este juro da emissão do Benfica é mais baixo do que na emissão passada. Vale a pena investir? Bom, como sabes, não podemos fazer recomendações de investimento. Claro. O que posso dizer é que os clubes têm oferecido juros elevados, atrativos para o que é o panorama do mercado, mas é preciso ter em conta que estamos sempre a falar de taxas brutas. Ou seja, os impostos, mas principalmente as comissões bancárias, diminuem os rendimentos que depois são conseguidos em termos líquidos pelos investidores, e estamos a falar de investidores de retalho, não é? De aforradores, pequenos investidores. Até por isso há um investimento mínimo que neste caso é de 2.500 euros. O que os investidores podem fazer é pedir antecipadamente essa estimativa de custos aos seus bancos ou usar o simulador que a CMVM disponibiliza no seu site para perceber qual é que vai ser o rendimento líquido. E depois era o que dizia, é um investimento com riscos elevados. Aliás, no prospecto da operação, o Benfica elenca, é obrigado a fazê-lo, é o normal, elenca uma série de riscos que não têm capital garantido, não é? Agora, em qualquer caso, sabemos que no investimento em obrigações dos clubes e principalmente do Benfica, é um investimento muito, muito específico porque tem uma parte emocional muito forte. Obrigada, Leonor. Obrigada, Vítor. Assim terminamos este episódio da Soma dos Dias. Marcamos encontro para de hoje a 8, porque em todas as semanas há histórias para contar. Obrigada por ouvir. Até lá.